tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e o vídeo de hoje é sobre Real Madrid, a conquista de ontem da 15ª Champions League, Vinícius Júnior, o craque brasileiro que tem muita coisa para nos ensinar e quais são as lições para a gente tirar para a nossa vida e especificamente se você está aí se preparando e envolto ao concurso público, a essa realidade. Vocês vão ver que do dia de ontem e da trajetória direta ou indiretamente relacionada com essa conquista, tem muitas lições que a gente pode extrair. Hoje é domingo, hoje é um papo especial. Deixa eu pedir para você deixar o joinha, claro, e se inscrever aqui no canal. Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E só para antecipar, na próxima quarta-feira a gente inicia ou reinicia o nosso Estudos Criminais na nossa nova fase, doutores e doutoras, que tem muita coisa nova, tem muita coisa bacana e especial aí sendo gestada. Todas as quartas-feiras, 20h30, aulas ao vivo, diretamente aqui no canal do YouTube, 100% gratuito e com novidades, beleza? Vamos embora. Ontem, diretamente, vale destacar, a gente sabe, ou a maioria de vocês que sabem, que me acompanham, sabem que eu sou alucinado por futebol. Eu brinco que é a coisa mais importante do mundo, dentre as menos importantes, e a gente teve aí o ápice do futebol mundial, o evento anual mais importante da modalidade, que é, indubitavelmente, a final da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que reuniu de um lado o Real Madrid, o time maior aí do mundo e, sem sombra de dúvida, o baluarte das conquistas internacionais na Espanha, e do outro lado o patinho feio, mas um time muito honroso, brioso, uma torcida absolutamente encantadora, a torcida mais encantadora do mundo, na minha opinião, que é a do Borussia Dortmund. E, ao fim e ao cabo, o Real Madrid conquistou nada mais, nada menos do que a 15ª taça, a 15ª conquista dessa competição. Para vocês perceberem como isso é valoroso, o Real Madrid tem 15 conquistas da Champions League e ao passo que o segundo conquistador, o segundo colocado, o Milan da Itália, possui 7. De 2002, 2003 para cá, somente nesse século, o Real Madrid conquistou 6, ao passo que o Milan 7, somente dentro desse recorte, para vocês perceberem como é uma potência. Mas dentro dessa potência, ontem houve um protagonista no meio de galácticos, no meio de feras internacionalmente reconhecidas, campeões do mundo, e quem era o titular, ou melhor, quem era o protagonista dessa conquista foi o brasileiro Vinícius Júnior. E aqui eu já destaco, olha, eu não tenho o menor pachequismo, eu vou torcer por brasileiro, eu quis que o Real Madrid fosse campeão porque tinha um brasileiro. Eu não torço para a seleção brasileira, no futebol eu só tenho uma torcida, fundamentalmente atrelada ao meu time, ao Náutico. Os outros, eu não torço por seleção brasileira. Posso ficar feliz se o Brasil for campeão? Massa, sobretudo se estiver jogando bem. Aí eu vou me encantar. Mas ficar triste por seleção brasileira, torcer porque um brasileiro tá dentro do time, eu não tenho esse tipo de coisa não. E veja, não é uma crítica, é somente eu sou assim, não tô nem aí para esse tipo de coisa. Se você tá assim, parabéns, seja feliz, não tem menor ressalva quanto a isso. É só estilo e gosto de deixar claro. Por quê? Porque ontem, de fato, eu torci pro Real Madrid, apesar de ter um carinho muito especial, como eu disse, pela torcida do Borussia Dortmund. Eu acompanho aí a realidade do Dortmund já há bastante tempo, desde 95 acompanhei o grande time que foi campeão mundial e da Eurocopa, da Champions League lá em 97 e assim sucessivamente. Mas ontem eu torci especialmente e venho torcendo pro Real Madrid, aqui a minha camisa do Real Madrid, justamente por esse rapaz, esse Vinícius Júnior, que é absolutamente um ser humano fora da curva, alguém sensacional e que merece sim a pecha de ídolo, um horizonte, ou melhor, um farol para as nossas juventudes, e dele a gente pode extrair uma série de exemplos ou uma série de lições. Esse rapaz, eu não vou falar sobre a carreira dele, vou falar aqui en passant. Ele vem de São Gonçalo, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, muito pobre, uma vida muito difícil, e ele surge ali aos 13, 14 anos como uma grande esperança, e aí, midiaticamente, ele vai crescendo, e aos 16, 17 anos, ele é negociado com o Real Madrid. Ele, ao longo de toda a sua trajetória, ele sofreu muito, mas muito preconceito, mas muito mesmo. E a gente sabe, eu vou chegar nesse capítulo do preconceito europeu, mas para de fazer esse tipo de pachequismo.
Por quê? Porque os europeus são extremamente, não estou generalizando aqui, mas uma fatia, uma parcela da população europeia é muito preconceituosa, especialmente lá na Espanha, o que a gente tem percebido, mas aqui nós somos brasileiros, somos extremamente racistas, odiosamente racistas, estruturalmente racistas. E aí, lembre-se muito bem, quando ele e o Adrian, outra esperança lá da base do Flamengo, surgiam, e o Adrian todo bonitinho, parecia um modelo e tudo mais, e ele era tratado como um bibelô. E pau no Vinícius Júnior, apesar de visar claramente ser muito mais jogador do que ele. Tinha outro rapaz lá no Vasco, a mesma coisa, e ele era alvo de muito preconceito. Grande parcela da mídia dizia: ah, é um ídolo, é um craque midiático que inventaram, é criação da mídia, é por pena. E o Vinícius Júnior lá calado, não dava as entrevistas e ia focando na sua evolução. Mesmo depois do reconhecimento e da contratação por parte do Real Madrid, pau nele, e diziam pejorativamente, cretinamente, escrotamente, perdão da palavra, chamavam-no de neguebinha, de uma dúplice, num comportamento dúplice de racismo. Isso é racismo. Ah, Pedro, há um caceta. Isso é racismo e é importante. Por quê? Porque Negueba era outra esperança lá do Flamengo de alguns anos atrás e não deu certo, não virou um craque, virou um bom jogador com suas valências, com seus predicados, mas um jogador mediano. E ele, por ser de origem humilde também, negro, ele era alvo de chacota, de comportamentos ridículos. Ele foi um jogador, para trazer à baila mais uma vez o exemplo, muito mais destacado e conhecido e de êxito do que o Adrian, o galeguinho, mas nunca chamavam o Adrianzinho com aquele asco tipicamente dessas pessoas odiosamente racistas. Mas deturpavam e maltratavam o Negueba, claramente no comportamento racista e transferiam esse mesmo comportamento medonho, criminoso, também para o Vinícius Júnior, o chamando de, aspas, neguebinha. E mesmo assim ele foi lá para o Real Madrid. Chegando lá no Real Madrid, ele vai naquele time de galácticos, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Bale, o trio BBC, né? O meio-campo mais clássico da história aí, pelo menos desse século no mundo, na minha visão, mais conquistador, sem sombra de dúvida, que é formado pelo Luka Modric, da Croácia, o Toni Kroos, que se despediu ontem, e também o brasileiro Casemiro, e ele chega com aquele time que vinha sendo aí tricampeão da Champions League sob o comando de Zinedine Zidane, também campeão do mundo, campeão da Champions, todos nós conhecemos o Zidane. E aí o Zidane diz: eu não quero ele vai para o Real Madrid B, ele vai para outros times para ir ganhando experiência. E aí, porque eu não acredito nele, ele tem vários defeitos como jogador de fundamento, ele não finaliza bem, ele não toma a atitude, ele não toma a decisão de definição corretamente e eu não quero trabalhar com ele. E eis que chega a persistência do Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, o manda-chuva do Real Madrid. E aqui me permita fazer um recorte. Aqui eu não gosto muito dessa ideia de que você é o senhor das próprias razões da sua vida e você, isolada, sozinho, vai fazer tudo. Não. É claro que depende-se muita coisa de nós mesmos. A gente precisa tomar as rédeas da própria vida, mas na nossa trajetória a gente vai se deparar com pessoas que vão ser essenciais em ajudar, em definir, em nos dar segurança. E aqui, trazendo para a lógica do concurso público, pode ser a sua namorada, o seu namorado, seu amigo, sua amiga, o seu pai, a sua mãe, a seu irmão, um vizinho, um professor. Eu tomo muito sempre essa ideia de nunca desacreditar ninguém. É importante não ludibriar, é importante não enganar, mas não desacreditar. E quando a gente tem alguém, seja quem for, um professor, um vizinho, um tio, uma tia, um parente, um amigo que acredita em nós, isso nos fortalece, isso mostra que a gente não está sozinho, isso nos dá muito gás. O Florentino Pérez, eu conversava ontem numa mesa redonda, pós-jogo, que eu participo de projetos paralelos, eu dizia, ele é essencial para a carreira do Vinícius Júnior, porque quando ninguém acreditava, a mídia já descia o sarrafo na contratação do Vinícius Júnior, querendo que ele fosse para o Real Madrid B ou para outro time da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele disse: não, ele é meu jogador, eu acredito e ele vai ficar, comprando a briga. O Zidane engoliu, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas era extremamente resistente, e aí criticava, não escalava, e o Vinícius Júnior lá. Mas perceba, ele lá,
não ficava, coitado, coitadismo. Não, ele não se vitimizava. O que é que ele fez? O que é que eu tenho? Eu tenho problema, eu preciso ser honesto comigo. Eu sou um jogador completo? Não, eu tenho defeitos, eu tenho predicados, eu tenho valências, mas eu tenho defeitos. Eu vou ficar me enganando nessas valências, nesses predicados, ou eu vou trabalhar os meus defeitos? Eu vou trabalhar os meus defeitos. Então ele, numa casa muito estruturada, que a condição econômica não lhe faltava, assim como não falta nenhum outro jogador, grande jogador de futebol internacional, e aí eu vou montar um esquema de academia própria, ele contratou nutricionista próprio, fisioterapeuta próprio, assistente ou técnico específico de finalização, e ele montou um cinema dentro de casa. Pedro, que porra disso de cinema tem a ver dentro de casa? Porque nos últimos 4 anos, diariamente, mesmo no período de folga, ele assiste a compactos e a jogos. Isso é incrível. E não só dele, ele assiste compactos e jogos dele e de outros grandes jogadores e de zagueiros e de atacantes. Por quê? Porque ele sabe que amanhã ele vai se chocar ou ele vai se opor, jogar contra um determinado zagueiro e se um atacante, se um jogador de um determinado time ganhou, teve vantagem em relação a esse zagueiro, qual é o movimento que ele faz? O que é que deu certo? O que é que deu errado? Então ele, juntamente com a equipe de scout, de analistas de desempenho e técnico, passaram a ter fazendo analogias e comparação com o futebol dele. Ao mesmo tempo, a gente joga aí o treinador multicampeão da Champions League, um ser humano absolutamente fantástico, um cara muito inteligente e que conhece de bola e conhece de futebol e conhece de gente. Também mais um anjo da guarda no caminho do Vinícius Júnior, que é o técnico Carlo Ancelotti, que disse, você é um grande jogador, mas você não pode se limitar. Você só joga numa faixa do campo, você só faz uma jogada, você é previsível. Você é muito diferenciado, você é muito diferente e a gente vai trabalhar isso em você. Algo que ele já tinha feito com outro brasileiro, o Kaká, que em 2007 foi o melhor jogador do mundo. E aí o Carlo Ancelotti se incorpora a essa perspectiva e vai evoluindo, vai colocando, vai dando minutagem, vai dando indicação, vai dando trabalhos específicos e o Vinícius Júnior nos últimos 2, 3 anos ele se transforma e ele é alçado aí a uma grande posição de craque. Sai o Cristiano Ronaldo e em 2022 o Real Madrid sagra-se campeão pela 14ª vez da Champions League e essencialmente o Vinícius Júnior se torna aí um dos grandes destaques daquele time juntamente com o Luka Modric, recém então vencedor do título ou do melhor jogador do mundo, né, ali em 2018 e tudo mais, e também o grande estrela do time, que era o Benzema, Karim Benzema, o francês. E Vinícius Júnior jogando aí como segundo ou terceiro homem em termos de importância de escape. Só que ao fim e ao cabo de 2022, na temporada 2021-2022, não é isso? Em 2022, o Karim Benzema ele é negociado e ele vai para o mundo árabe. Então, toda aquela estrutura do Real Madrid, classicamente campeão, pelo menos do ponto de vista do ataque, o Bale, o CR7, o Cristiano Ronaldo e o Benzema desaparece. E aí cai no colo de Vinícius Júnior, de Rodrigo. Passa-se em 2022 para 2023 na tentativa de contratar outra grande estrela, que é o Mbappé, que provavelmente no próximo ano, agora, no segundo semestre, ele vai para o Real Madrid, tenta ser contratado, não dá certo, e aí cai no colo do Ancelotti. Não vamos contratar mais ninguém. Temos outras peças que não estão destaques, como o rapaz lá, o Rossello, né? Que fez os 2 gols na semifinal, mas a gente precisa, e a partir de agora eu não tenho uma referência, então eu vou mudar o desenho do Real Madrid. Eu tenho outras contratações, o Bellingham vem do Dortmund e tudo mais, e aí, mais importante para esse vídeo é que tá na sua hora, Vinícius, você já é um craque. E em 2022, no título da 14ª, o Vinícius Júnior faz um dos gols lá na final. Mas nessa temporada, aí muda o patamar. Muda a forma de jogar futebol, muda a posição, ele passa a ser um cara mais definidor. E lembra, ali durante 2, 3, 4 anos já no Real Madrid, ele era tido como um cara que não definia, não era um bom executor da definição, não chutava com a perna esquerda, não chutava bem com a perna direita, não tomava decisões. E muda-se a exigência
exigência, o padrão de exigência, mas se dá confiança a ele. Confiança é muito importante juntamente com a atuação, a atividade, a persistência em trabalhar seus pontos fracos. E aí ele está seguro para sair apenas daquela faixa esquerda e jogar como todo campista, e aí jogando, fazendo a função de meia, fazendo a função de centroavante, falso 9, enfim, ele se torna um jogador mais versátil. Não apenas isso, assume a postura de grande estrela do time, grande craque do time, o protagonista. Ele é o cara desse time. E aí faz-se uma campanha retomando fantasmas que o acompanham terrivelmente ao longo de toda a sua vida, toda a sua trajetória. Retoma campanha e acirra-se campanhas racistas. Ele vai, à medida que ele vai ganhando destaque, vai apanhando mais ainda. Ele vai, e são situações tenebrosas, criminosas, bizarras, que me deixam completamente transtornados, como a torcida do Atlético de Madrid, calhordas daquela torcida do Atlético de Madrid, alguns, claro, pendurando boneco, simulando o Vinícius Júnior, enforcando como períodos odiosos e criminosos, escrotos da nossa história. E aí ele vai crescendo e tem uma hora que ele não aguenta. Todo o estádio do Valência, na Espanha, imitando a postura de macaco, xingando ele, e aí ele se revolta, e aí ele grita com ódio, com raiva, e ele, vocês querem me tirar daqui, mas eu não vou sair daqui, e ele passa a ser a principal voz contra o racismo. Então hoje Vinícius Júnior não é apenas o craque do Real Madrid, o melhor jogador da temporada, mas um dos maiores atletas de todo o esporte da história. E amanhã nossos filhos, nossos netos vão estudar e vão tê-lo como grande líder, porque com um grande exemplo, porque ele é a voz marcante que, apanhando, indo de tudo contra tudo e contra todos, sem apoio efetivo sequer da própria equipe, ele vai e levanta a voz contra o racismo, e hoje ele se destaca também fora dos campos como um grande exemplo, como um grande valor, e isso tem um custo muito grande, mas ele se prepara psicologicamente, ele se prepara emocionalmente, não é fácil. Eu não aguentaria, você não aguentaria, pouquíssimos aguentariam, mas ele aguenta porque tem para si exatamente isso. E ao mesmo tempo, com muito foco, resiliência, determinação, trabalho, ele vai e estabelece malucamente, obsessivamente, a persistência de trabalhar os seus pontos fracos. Ele faz a temporada dele mais artilheira, ganha com 10 pontos de diferença do maior rival a Liga Nacional, ganha a Copa do Rei também. Ele é destaque no jogo contra o Barcelona, a maior rivalidade, uma das maiores rivalidades do mundo, com 3 gols, um show de bola de Vinícius Júnior. Ele acaba com os jogos na trajetória da Champions League e chega na final. É o melhor jogador do time, é o mais seguro, é o escape do maior time do mundo, do maior conquista do mundo. E como a vida muitas vezes é muito bonita, produz capítulos maravilhosos, ele vai e faz o gol da vitória do 2-0 de ontem e é ovacionado. Se vai ganhar o título de melhor do mundo, a gente não sabe, porque o colégio eleitoral é extremamente e odiosamente racista, ignóbil, mas pouco interessa. Criticamente, não há um cidadão em sã consciência que não fale que a temporada 2023-2024 não teve Vinícius Júnior como o maior destaque da nossa jornada. E aqui, o que é que a gente aprende? A gente aprende que é preciso ter foco, é preciso ter resiliência, é preciso ter determinação, trabalho acima de tudo e humildade. Humildade para identificar os nossos problemas, que todos nós temos pontos fracos, e trabalhar nesses pontos fracos. Outra conclusão e outra lição que a gente aprende é que, por mais que muita coisa dependa da gente, a gente não é uma ilha. A gente não é uma ilha, e para sair e entender isso, a gente precisa sair um pouco de si. Então a gente precisa buscar apoio. A gente não depende do apoio de família, mas é importantíssimo que tenha apoio de família, de amigo, de professor que seja. Ah, Pedro, minha namorada não me apoia, meu namorado não me apoia, minha mãe, minha família, não sei o quê. Busca professores, pode ser eu, pode ser qualquer outro, que confie, conversa, que tenha abertura, que mostre que você pode, que você alcança, que isso é factível, que isso tem um custo, que isso vai depender muito de você, mas que você não está sozinho, que há outras pessoas que confiam, porque quando há essa sinergia de confiança, pessoas que depositam, que falam para você é possível, outros já estiveram nesse patamar e nesse caminho, nessa trajetória e desistiram e não dá certo. Quando você desiste, a única certeza é que você não vai conseguir porque você desistiu. Agora, se você persiste, se você insiste em plantar limão, o limão está demorando, mas você vai regando, vai cuidando, vai adubando,
vai ter uma hora que você vai dar limão, não tem outro caminho. Se você desistir, o limão não vem, mas se você persistir, sem sombra de dúvida, haverá limão para você daqui a pouco fazer limonada. E é isso que eu quero que vocês entendam na sua vida e, claro, no concurso público. É óbvio que, tal qual Vinícius Júnior, ele deu entrevistas, várias delas, dizendo dá vontade de desistir, claro que dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar, de largar tudo, de chorar, chorei muito, sofri muito, mas quando batia essa sensação, eu lembrava de quê? Do porquê eu escolhi, o que é que eu quero, quais são os meus objetivos, qual é o meu móvel, qual é a minha motivação. Motivação não é entusiasmo, acordei, uhul, quero estudar. Não, isso é entusiasmo, isso é empolgação. E não há como se estudar somente com empolgação. Empolgação acontece hoje e sai amanhã e você precisa de consistência. O que você precisa é saber neurocientificamente o que é motivação, é o motivo que nos gera a nossa ação. E qual é a sua motivação? Sua motivação é forte o suficiente? Você quer mudar a sua vida ou você está fazendo para prestar satisfação para os seus pais, para prestar satisfação para a sociedade? E você não gosta daquilo, não quer aquilo e se auto-boicota. Porque quando não é isso, você busca não âncoras para te colocar preso ou para baixo, mas sim pessoas que catapultam, coisas que catapultam e que vão te levar para frente e trabalhar justamente não o ponto fácil. Quantos e quantos ótimos, excelentes jogadores de futebol e de outras modalidades não se tornaram tudo aquilo que podiam. Por quê? Porque craques muito habilidosos, mas simplesmente se limitaram e deitaram em berço esplêndido. E tá tudo certo. O que não pode, doutores e doutoras, é você querer o extraordinário e fazer o seu ordinário. Não. Para conseguir aquilo que é extraordinário e os seus sonhos, seus objetivos precisam, claro, ser extraordinários, você tem que ter uma escala de evolução, mas imagino que estudar para concurso público, ser aprovado na carreira dos seus sonhos, conquistar o salário, a estabilidade e todos aqueles benefícios que trazem consequências, mas sem sombra de dúvida, são extraordinários, que mudam, rompem, claro, absolutamente, revolucionam a sua vida, a minha vida, todos nós. Exige esforço extraordinário. E aí você está disposto, e aí você quer, porque você pode fazer aquilo mediano. Será que você vai ser feliz? Você é muito feliz, então tá tudo bem. Tá tudo bem, você não existe uma fórmula de bolo. Você é feliz assim, tudo bem. Agora, não queira colocar e terceirizar responsabilidade, porque você sabe quando você não faz aquilo que de fato precisa fazer para atingir aquilo que de fato você quer. Então é isso, a gente aprende muito. E outro aprendizado, só para a gente finalizar, para o vídeo não ficar ainda mais completo, são tantas e tantas lições maravilhosas do jogo de ontem, do esporte e da trajetória de Vinícius Júnior, de quem eu sou absolutamente, incondicionalmente fã número 1. Nem vou estabelecer comparativo com o outro rapazinho lá, o outro Júnior, o pequeno, que enquanto um está conquistando aí tudo que pode ser conquistado, ele está brigando com uma ex-atriz na internet e um humorista de gosto duvidoso. Então, enfim, aí quem quiser aplaudir, aplaude, quem quiser vaiar, vaia, quem quiser ignorar aquele que merece ser ignorado e, enfim, também o ignora, mas aí é de cada um. Eu prefiro focar naquilo que é de fato um exemplo e que é de fato um exemplo como esportista e como pessoa, aí, ao menos na minha visão. Mas o outro é o Real Madrid. Eu conheço a fundo a história do Real Madrid, né? Tenho, claro, minhas críticas, sobretudo no período do franquismo e a que se serviu essa agremiação esportiva, mas de uma coisa a gente não pode afastar. Ao olhar essa agremiação esportiva hoje, sobretudo sob a tutela do brilhante e controverso, bastante controverso Florentino Pérez, a gente tem aí absolutamente que entender o que é uma mentalidade vencedora. Nesse século, desde 2000, aí na primeira década de 2000, o Real Madrid passou aí, ele ganhou o título ali em 2002, 2003, mas ele passou aí 6 Ligas dos Campeões, quando o Florentino Pérez não estava, ele se afastou, ganhou 6 Liga dos Campeões, passou 6 Liga dos Campeões, sendo eliminado medonhamente nas oitavas de final. Ele volta e diz, vamos revolucionar, vamos ter uma mentalidade vencedora. E aí ganha a 10ª e sai empilhando títulos seguidamente na década passada e nessa outra década, da década de 2020, continua ganhando, já sendo campeão em 2022, o intervalo do melhor time do mundo, o Manchester City, ganhando no ano passado e volta aqui a conquista em 2024 com esse time que, se não é o mais brilhante, não é o melhor time da Europa e do mundo, certamente não é, em termos de futebol, é
absolutamente vencedor. E o que é mais encantador e que a gente precisa aprender na vida é a mentalidade vencedora. O time ganha, o time conquista e continua indo atrás. Uma das coisas que me deixam mais transtornados no Brasil é aquele negócio, ganhei e aí o jogador, não, agora eu sou ídolo, eu vou pro pagode, eu vou... Não, lá não tem margem para isso. Se você entra nesse flow, nessa mentalidade de tá tudo bom, você é excluído. Por quê? Porque aqui entra vencedor, é a mentalidade vencedora. Eu ganhei, eu quero melhorar, eu quero ganhar de novo. E aquilo que eu acho mais importante é não tolerar a derrota. Não tolerar a derrota. Como eu sou puto, e aí podem achar defeito, talvez até seja às vezes defeito, mas eu quero que você entenda. Não tolerar a derrota não é entender que ela não faz parte. A derrota virá, indubitavelmente, em algum momento. Mas a questão é saber perder. Eu preciso saber perder e preciso saber que vou ser derrotado, que vou cair. Mas ser derrotado, ter uma derrota, não é absolutamente me tornar um derrotado. Porque é aqui, eu sou um vencedor, eu preciso ser um vencedor e tenho que ter essa fome, essa gana de conquistar, de atingir os meus objetivos em qualquer área da vida, tá? Em qualquer área da vida, não é só profissional, emocional, familiar. Eu preciso querer evoluir, eu preciso querer crescer, porque senão, já diria Guimarães Rosa, o animal satisfeito, ele dorme. E aí você já sabe o restante do que é que acontece com o animal que dorme em relação às suas presas. Mas o que é que eu quero que você entenda? Aqui não se trata de não perder. Todos nós vamos perder em um grau ou em outro, em uma quantidade ou em outra. Mas é aquilo que a derrota precisa doer. A derrota precisa incomodar. A derrota precisa arder. A derrota precisa te deixar puto. Quantas e quantas vezes eu não fiz uma prova e tomei no Cibazol? Claro, mas aquilo, não, faz parte não. Aquilo tem que incomodar. Aquilo ali, porra, tu tem brio, tu tem vaidade. Vai acontecer, vai, mas não vai acontecer pelos mesmos erros. Eu vou entender quais são os meus erros, eu vou identificar as minhas falhas e eu vou trabalhar as minhas falhas. Eu posso perder 110 mil vezes, mas nenhuma vai ser pelo mesmo motivo, porque cada derrota vai ser um calo, cada derrota vai ser uma cicatriz e eu não vou esquecer disso. E eu vou evoluir, e eu vou melhorar. E é isso que faz a diferença de um derrotado e de um vencedor. Há vários derrotados que vencem, mas não conseguem entender isso. E há várias pessoas que são derrotadas dentro da sua trajetória, mas permanecem estruturalmente como vencedores. Por quê? Porque ele não se permite ser íntimo da derrota. Ele não se permite normalizar a derrota. Ele vai se permitir, sim, se indignar. Entender que aquilo é factível, entender que aquilo é natural, entender que aquilo faz parte da trajetória, mas que aquilo ali faz parte da trajetória de dor, de incômodo, e de não colocar para baixo, mas sim permitir abrir janelas de identificação das falhas para você trabalhar as falhas e assim evoluir. Essas são dicas, essas são lições que vão serviram muito, muito, muito para a evolução, a grande conquista de hoje. O melhor jogador da temporada, Vinícius Júnior, na sua conquista de ontem, do maior time do mundo, que é o Real Madrid, mas serve para mim na minha vida, para você na sua vida e na trajetória de concurso público, na trajetória minha como professor dessa área e de você hoje como estudante para concurso. Aí são alguns toques. Você concorda com tudo isso? Você discorda? Esse vídeo serviu um pouco para eu tornar pública essa minha paixão por esse incrível esporte, algo que nunca vai ser para mim só futebol, perpassa por toda a minha vida, minha relação com meu pai, minha relação com os meus amigos, minha relação com o meu clube, minha relação com o meu avô, que não me conheceu e eu não pude conhecê-lo. Há uma coisa muito intrínseca, muito marcante do futebol para com a minha vida, mas é desse esporte maravilhoso que é, indubitavelmente, a coisa mais importante do mundo, entre as menos importantes, ao menos na minha visão, que a gente extrai algumas lições, alguns aprendizados e alguns capítulos da história que nos inspiram e nos fazem aprender e refletir um pouco sobre a vida. Se faz sentido para você, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, que prioritariamente a gente vem trazendo muito conteúdo de área criminal, mas também, claro, de algumas reflexões eu me permito aqui fazer destacadamente nos finais de semana. Um beijo no coração, não se esquece, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga, já que não fala diretamente em concurso público, mas também de outras áreas que possa servir de reflexão. Um beijo a todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!